Bom dia, caríssimos. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de função inversa. Vários processos da natureza são reversíveis, outros não. Sim, função inversa também. Tem algumas funções que admitem a inversa e outras funções, elas não admitem inversa. Essa ideia de função inversa, você já está acostumado a trabalhar, porque volta e meia em física, quando você estuda cinemática, você estuda o movimento de um corpo, a cada instante eu posso associar uma velocidade. Então, no instante zero, o corpo pode ter a velocidade 3 metros por segundo. Dali a um segundo, ele pode ter a velocidade 5 metros por segundo. Mais um segundo, ele tem a velocidade 7 metros por segundo. Então, a velocidade ela pode ser escrita por uma lei em função do tempo, dado pela expressão do tipo 2 vezes t mais 3. De modo que quando t for 0, 2 vezes 0, 0, mais 3, 3, velocidade inicial 3. Quando t for 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, pode ser perguntado qual a velocidade no instante 5 segundos. Aí você vem aqui nessa expressão algébrica, no lugar do t você põe 5, e aqui vai dar 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. Só que a pergunta, ao invés de ele dar o tempo t igual a 5 e pedir a velocidade, ele pode dar a velocidade e pedir o tempo. Ele pode perguntar quando que a velocidade vai ser, por exemplo, igual a 17. A velocidade vai ser igual a 17 e eu vou descobrir o tempo. Eu pego aquela expressão, a velocidade é 2t mais 3, eu igualo a 17, resolvo essa equação do primeiro grau, 2t igual a 14 e vou responder t igual a 7. Então, eu posso dar o tempo e pedir a velocidade, mas pode ser dada a velocidade e pedir o tempo. É esse o conceito de função inversa. Tá? Aí, no próximo vídeo, a gente vai formalizar as condições para que uma função seja inversível ou invertível. Ela vai ter que ser sobrejetora e injetora. Esse formalismo a gente deixa para depois que vocês entenderem a ideia básica. Se essa função é definida no conjunto A, o domínio é A, e ela pega os elementos de A e leva no contradomínio B, ela pode pegar, por exemplo, o número 0 e associar a que número? Associar ao número menos 2. Por quê? Porque 2 vezes 0 dá 0, menos 2 vai dar menos 2. Ela pode pegar o elemento 1 do conjunto A e associar ao elemento do contradomínio. Esse elemento vai ser chamado a imagem do x igual a 1. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Ela pode pegar aqui o número 3 e associar ao elemento do contradomínio, que vai ser quem? 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. A função inversa, ela vai fazer o contrário. Se ela pegou o 3 e levou no 4, a função inversa vai pegar o 4 e vai levar no 3. E a representação da função inversa vai ser f com esse menos 1 ali, que não é o expoente negativo. Isso daqui representa o quê? Se a função f pega o x, multiplica por 2 e subtrai 1, a função inversa vai fazer o caminho contrário, que a gente pode até, em breve, vamos descobrir a expressão algébrica dessa função inversa. Por enquanto, só interessa a ideia. Então, veja, se você vai na internet, dentro do site do seu banco, e digita a sua senha 0, 1 e 3, eles não vão jogar na rede os números 0, 1 e 3 da sua senha. O computador seu vai fazer uma transformação nessa sua senha 0, 1 e 3. Na hora que você digitou 0, ele vai associar ao número menos 2. Se digitou 1, ele vai associar ao número 0. E se digitou o 3, ele vai associar o número 4. Quando vai na rede, vai essa senha
cifrada. Quando chega no banco, ele vai ter uma função que vai fazer o caminho inverso. Quando chega no banco, no site do banco, o número -2, o que ele vai ler? Ele vai ler, através da função inversa, ele vai ler o número 0. Quando chegou a senha 0, o número 0, ele vai ler o quê? Ele vai ler o número 1. É lógico que no caso da senha do banco, a coisa é bem mais complexa do que uma expressão do primeiro grau. É uma matriz e você vai estar, toda a sua senha vai estar criptografada, e aí, obviamente, é bem mais elaborado que isso. Mas é essa a ideia. O que uma função faz, a inversa desfaz. O que é domínio da função, que é o conjunto de partida A, vai ser a imagem. Então, a inversa, se a função f é dada de A em B, a inversa é dada de B em A. Isso é a alma da inversa. O que é domínio da função vira imagem da inversa. E o que é imagem da função? O conjunto B vai ser o domínio da inversa. Essa troca vai ser a alma da função inversa. Bom, graficamente, eu vou pegar esse exemplo. Essa função aqui, no x igual a 0, nós vamos ter o y igual a -2. Então, nós vamos ter a função passando por esse par ordenado. X igual a 0, y igual a -2. Quando x for igual a 1, o y vale 0. Quando x for igual a 3, o y vai valer 4. Vamos imaginar essa função para fazer graficamente um domínio dela real. Não vou colocar aqui o domínio só esses 3 pontos. Se eu tenho um domínio real, eu vou poder representar uma infinidade de pontos. Eu vou poder representar uma infinidade de pontos e todos esses pontos eles vão estar alinhados, né? Isso daqui vai ser uma função do primeiro grau cujo seu gráfico é linear, ok? Bom, na hora de você construir, uma vez dado o gráfico, nem precisa ser dada a expressão algébrica, foi dado o gráfico e pediu para descobrir, para fazer o gráfico da inversa, você troca. Aqui não cortou no x igual a 1? Bom, na inversa vai cortar no y igual a 1. Aqui não cortou no y no -2, a função não cortou o y no -2, a inversa eu troco, vai cortar o x no -2. Então a alma da função inversa é essa ideia, o que é x vira y, o que é y vira x. Na hora que eu represento isso no plano cartesiano, eu vou ter aqui um gráfico que também vai ser linear e ele vai ser dado por essa reta aqui. Então, dado o gráfico de uma função, como que eu posso descobrir a inversa? Eu troco x por y em todos os pontos. Só que às vezes a função tem o seu gráfico um pouquinho mais elaborado, como por exemplo, nesse problema da Unicamp. E aí vai ter uma estratégia para a gente descobrir, uma estratégia bastante interessante, que é, uma vez dado o gráfico da função f, essa função azul, qual o gráfico da sua inversa? Bom, então você pode, a partir do gráfico da função azul, obter a inversa construindo no seu gráfico um espelho justamente na função identidade. Então aqui, nesse tracejado aqui, imagine aqui um espelho. Esse tracejado é a função y igual a x. Então, se você tem essa função azul que está se aproximando desse espelho, o que a imagem vai fazer? Também vai se aproximar do espelho. Se o seu objeto atravessa esse espelho, a sua imagem atravessa o espelho também. É a imagem da função nesse espelho que é a função identidade. E aí vai aparecer aquela troca. Se aqui é x igual a 1, na inversa é y igual a 1. Se aqui é x igual a -2, na inversa é y igual a -2. Há essa troca. Então, construir
essa função identidade é uma estratégia interessante, mas vocês vão ver que em alguns casos ela não vai ser tão maravilhosa assim. Vamos observar este problema aqui da Unicamp. A Unicamp apresentou para a gente o gráfico da função f e não deu a expressão algébrica. Aparentemente pode ser uma função x ao cubo, mas não sei, ele não falou. Aí ele falou, dado o gráfico da função f, qual é o gráfico da inversa? Aí você pode vir aqui e traçar aquele espelho na bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, na função identidade y igual a x. Você traça a bissetriz dos quadrantes ímpares, y igual a x, se tiver com a mesma escala x e y, e o que vai acontecer? Você está vendo que a sua função, você está observando que a sua função f de x, ela tem uma barriga para baixo do espelho. O que vai acontecer com a sua imagem? Ela vai ter uma barriga para cima do espelho. A função cortou o espelho, a imagem dela também corta. E aqui a função está abaixo, ali acima do espelho com aquela barriga, a imagem vai estar desse lado aqui com a mesma barriga. Então, qual a expressão da inversa? A expressão é na inversa que tem essa representação f a menos 1, vai ser alternativa B. Não precisou fazer cálculo nenhum, ok? No entanto, alguns exercícios no vestibular, eles apresentam, por exemplo, a expressão algébrica da f de x, nesse caso 2x menos 2, e ele pergunta qual a expressão da função inversa. Quando ele pede a expressão da função inversa, nós vamos usar a alma da função inversa. Qual é o conceito fundamental da função inversa? O que é x vira y, o que é y vira x. Então, nós vamos pegar aquela função y igual a 2x menos 2 e para descobrir a sua função inversa, o primeiro passo vai ser trocar x por y, o domínio pela imagem, y por x, a imagem pelo domínio. Depois que você trocou o y por x, o x por y, agora o segundo passo vai ser o quê? Isolar o y. E quando você vai isolar o y, esse 2 que está subtraindo, no outro membro faz a operação inversa, que é a operação de adição. Aqui, esse 2 está fazendo a operação de multiplicação, no outro membro faz a operação inversa, que é a operação de divisão. Quando você isolou o y, bom, você obteve a expressão da inversa. A expressão da inversa vai ser x mais 2, tudo dividido por 2, que também poderia ser expressa nesse formato. F a menos 1 de x vai ser x dividido por 2 mais 1. Repare que se o x for igual a 0, 0 dividido por 2 dá 0, mais 1 dá 1, que é este par ordenado. Se x for igual, por exemplo, a 4, 4 dividido por 2, 2 mais 1, 3. Então, quando x 4, o que vai acontecer na inversa? Quando x for 4, o y vai valer 3. E ela faz o caminho inverso. Então, essa é a maneira de chegar na expressão da função inversa. Agora, você precisa ver se é interessante chegar na expressão da inversa. Porque, às vezes, é perda de tempo. Aqui, nem dava para chegar na expressão da inversa. Mas repare nesse outro exercício aqui, que ele deu a expressão da função f. Mas ele está pedindo o gráfico da inversa. Bom, para você determinar a expressão da inversa, precisaria saber logaritmo, porque essa função é exponencial. Bom, o que a gente propõe? Dado o gráfico, você poderia aqui fazer um espelho e ver a imagem. Você poderia tracejar aqui o espelho e ver a imagem. Mas aqui não é tão fácil,
quanto nessa outra situação, que era uma reta, você rebatia. Aqui é uma exponencial, então é um pouquinho mais complicado. Então, o que a gente propõe? Bom, uma proposta é você usar a alma da função inversa. Repare aqui, essa função está representada aqui. Eu quero a inversa. O que é y vai virar x. E o x, que estava na horizontal, agora ele ficou na vertical. Nesse caso, ele está apontando para baixo, ok? Então, você vai precisar rebater. Mas repare, você tinha aqui no seu gráfico uma reta, você tinha aqui no seu gráfico, cortando o y no número 3. Na inversa, vai cortar o quê? O x no número 3. Ela vai cortar nesse ponto aqui. Você tinha na sua função este par ordenado, x igual a menos 1, y igual a 5. Na inversa, vai ser trocado. Vai ser o quê? O x igual a 5 e o y igual a 1. Então, você troca. Antes, ao invés de fazer o espelho, ou deixando para fazer o espelho numa próxima etapa, você pode aqui simplesmente observar que esse gráfico, ele se aproxima do y igual a 1. Na inversa, ele vai se aproximar do x igual a 1. Então, essa reta, que é chamada de reta assíntota, ela vai ficar agora na vertical. E o seu gráfico, que aqui se aproximava, do 1, do y igual a 1, agora ele vai se aproximar do x igual a 1, ok? Então, você vai ter o gráfico aqui, na verdade, o ponto aqui é x igual a menos 1, y igual a 5, x igual a 5 é o y menos 1, é esse ponto aqui, tá? Podemos errar aqui, esse ponto aqui ele está errado, certo? Tem que fazer com bastante atenção. Mas a função, ela se aproximava dessa reta assíntota. Está vendo que se aproximava para o x, se aproximava do x positivo? Na inversa, vai se aproximar do y positivo. Então, ela vai ter um comportamento assim. Repare, aqui era no 3, no y, é no 3 no x. Aqui era o par ordenado x igual a 5, par ordenado x igual a menos 1, y igual a 5. Aqui é o inverso, tá certo? Esse ponto aqui, desenhei um pouquinho. E aqui se aproximava da reta assíntota no y1, se aproxima da reta assíntota no x igual a 1. Tá? E nem precisou descobrir a expressão da inversa. Quando a gente estiver trabalhando o logaritmo, a gente vai trabalhar a expressão da inversa. Repare que desenhar aquele espelho aqui não seria muito fácil. Ok? Então, você vai ter aqui o que é x vira y, o que é y vira x. Certo? Bom, na expressão, nesse exercício, que é bem interessante, porque ele é conceitual, ele seleciona o aluno que sabe, do aluno que sabe bem. Então, aqui ele pede a função composta da inversa da f em cima da f. Então, ele está pedindo a inversa da f atuando na f. Mas em que número? No número 516. Então, vão ser duas coisas que ele está pedindo. O conceito de função composta, Então, função composta, ela é a composição de pelo menos duas funções. Aqui, ele está pedindo a inversa, atuando em cima da f.
A f é aquela hipérbole ali. Então, aquela f vai fazer o quê? Ela vai pegar o número 516 e vai levar num outro número, que obviamente você poderia calcular. Mas eu não vou calcular esse número. Colocaria 516, dobraria, subtrairia 1, poderia fazer essa conta. Mas a gente não vai fazer isso não. Por quê? Porque eu vou usar o conceito. Quando x for 516, aquela função vai levar no número que eu vou chamar de triângulo. O que vai fazer a função inversa nessa imagem do 516? Ela vai fazer o caminho contrário. Se ela pegava o 516 e levava no triângulo, a inversa vai pegar o triângulo e vai levar no 516. Tá? É isso que a inversa da f faz. Bom, mas o que a gente está calculando? A gente está calculando a composta. Então, tudo que essa f faz, a inversa desfaz. O que vai acontecer com a nossa função composta? Ela vai pegar o 516, ela vai pegar o 516 e levar no próprio 516, que vai ser a resposta do exercício. Então, toda vez que você faz a composição de uma função f com a sua inversa, vai sempre resultar a identidade. No próximo vídeo, a gente vai explicar como chegar na expressão da inversa. Vocês vão ver que é relativamente trabalhoso, não é muito difícil, mas você teria que descobrir a expressão da inversa e depois calcular a composta. Quando você usa o conceito, você já faz direto. O que a f fez, pegou o 516, levou no número que você não sabe. A inversa vai pegar esse número que não sabe e levar no 516. E o que faz a composta? A composta faz o caminho direto. Um problema bem... Bom, nesse exercício, relativamente trabalhoso, ele pede para a gente calcular a expressão da inversa da função composta. Então, você poderia aqui, primeiramente, calcular a expressão da composta f da f de x e depois calcular a inversa dela. Tá certo? Que é o que ele está pedindo. A inversa dela atuando na f de x. É essa a pergunta do problema. Bom, inicialmente aqui vamos calcular a composta. Mas na hora de calcular a composta f da f de x, vai ser interessante a gente trabalhar aquela função f para ela ficar uma expressão um pouquinho mais tranquila para se trabalhar. Porque aquela função ela é dada por f de x igual a quem? A 2 menos 3x menos 1 dividido por x mais 1. Acho que vale a pena a gente trabalhar aquela soma de frações e aquela f de x. Vai valer quanto? Bom, vou achar o mínimo múltiplo comum aqui, que é x mais 1. X mais 1 dividido por 1, que é o denominador, vezes 2, vai dar 2 vezes x mais 1. X mais 1 dividido por x mais 1 vai dar 1, que vezes menos 1 vai dar menos 1. E esse menos 1 vai multiplicar todo aquele numerador. Então, esse problema proposto aqui, ele vai cobrar o domínio seu quando lida com a linguagem algébrica. É um pouquinho chato, mas é isso que o vestibular está querendo ver, qual a sua habilidade no tratamento algébrico. Aqui, vou aplicar a distributiva. Vou pegar esse 2, multiplicar por 1, vai dar 2. Vou pegar esse 2, multiplicar por x, vai dar 2x. Aqui vou pegar o menos 1, vou multiplicar pelo 3x, vai dar menos 3x. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. De modo que a f de x vai ser dado por essa expressão 2 mais 1, 3, 2x menos 3x menos x. Então, antes de calcular a função composta f da f de x, antes de calcular essa função composta,
a gente pegou aquela f de x e escrevemos nesse formato para facilitar o trabalho. Bom, o que é função composta que a gente estudou? Bom, essa função f, ela vai atuar em toda aquela expressão da f. E o que a f sabe fazer? Bom, a f, o que ela sabe fazer? O que essa f vai fazer? Pega o que está aqui dentro, troca o sinal, soma 3. Então, o que ela vai fazer naquela expressão? Vai pegar tudo que está ali dentro, 3 menos x sobre x menos 1, trocar o sinal e somar 3. O que a f faz no x? No denominador, pega o x e soma 1. O que a f vai fazer naquela expressão? Vai pegar toda aquela expressão, e vai somar 1. Certo? Então, o cálculo dessa função composta é relativamente trabalhoso, por isso que a gente achou mais fácil simplificar a função f dada. Bom, agora nós vamos ter que realizar essa soma de frações. Bom, na hora de realizar essa soma de frações com atenção para não errar, a gente vai ter aqui um múltiplo comum desse numerador aqui, que vai ser o x menos 1. Este denominador aqui, x menos 1, que dividido por 1 dá x menos 1, que multiplicado por 3, eu vou deixar aqui indicado. X menos 1 dividido por x menos 1 vai dar 1, aquele menos da subtração vai trocar o sinal de toda aquela expressão. Então, note, é um exercício muito fácil de errar na álgebra. Esses sinais normalmente geram muito erro. Nesse denominador, vou fazer a soma de frações. Mínimo múltiplo comum x menos 1, que dividido por x menos 1 dá 1, multiplicado por 3 menos x, eu deixo indicado. X menos 1 dividido por 1 dá x menos 1, que multiplicado por 1 vai dar menos 1. Ok? Bom, e com isso a gente encerra a função composta, que não é o que ele pediu a inversa da composta. Mas a gente descobriu aqui a composta e nessa divisão de frações eu vou trocar a divisão por uma multiplicação. Que preço que eu pago? Eu mantenho aquele numerador, que eu já vou escrever aqui fazendo a distributiva, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3, menos 1 vezes 3 dá menos 3, menos 1 vezes x, mais x. Tá? Então, eu fiz aqui essa distributiva. De modo que eu vou ter aqui o mínimo múltiplo comum. Escrevi aqui errado, tem que ter bastante atenção para não errar. A f de x é x mais 1, tá? Então estava errado, aqui é x mais 1. Atenção na hora de fazer essa continha. Então aqui, na hora que eu acho o mínimo múltiplo comum, daqui x mais 1. E aí eu mantive o numerador e multiplico agora pelo inverso do denominador. Mas aqui já vou simplificar. X com menos x dá 0. 1 mais 3 resultou 4. Então, a divisão de duas frações, conservo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Como que vai ficar a expressão da composta? Bom, aqui, na hora que eu fiz essa expressão aqui, que eu fiz essa composta, x mais 1 vai ter aquela expressão na f, aqui vai ver uma troca de sinal, e eu vou ter aqui menos x com mais 3, olha lá, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1 dá 3. Corto 3 com 3, 3x com x vai dar 4x. Vou simplificar o x mais 1 com x mais 1, e aqui vai dar a expressão da composta. Então, a f
da f de x vai dar quem? Ah, vai dar a função identidade. Tá certo? Bom, na hora de calcular a inversa, o que vai acontecer? Ora, se essa função ela pega o x e leva no x, o que a sua inversa vai fazer? Ah, o que é função inversa? O que é x vira y, o que é y vira x. Mas se a função é identidade, a inversa é ela própria. Então aqui eu vou ter que a f da f de x, calculando a sua inversa, vai dar o quê? Vai dar a própria função identidade, que é a alternativa C. Ok? Por hoje é só. Obrigado.